de maneira grande e poderosa, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa visitar cada um com a sua presença nessa noite. Não existe nada melhor do que receber a presença de Deus na nossa vida. Essa presença, ela faz toda a diferença. Foi essa presença que Deus falou para Abraão andar, né? Andar com ela. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não existe nada melhor na vida do homem do que ele estar na presença daquele que é perfeito, na presença daquele que guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, na presença daquele que vai na nossa frente, abrindo os caminhos, na presença daquele que conhece o nosso futuro, né? Melhor, né? Aquele que sabe do que virá lá na frente. Então, a presença de Deus, ela é o que Deus quer que a gente venha ter. E foi essa presença que Moisés entendeu e disse para Deus: não me deixe sair daqui se a tua presença não for comigo. Não deixe eu dar um passo sem a sua presença. Eu cheguei até aqui com a tua presença, eu só vou prosseguir daqui para frente com a tua presença. E eu preciso da tua presença, Senhor. E essa presença, irmão, é o que nós temos que sentir todos os dias. A certeza de que estamos, né, no centro da vontade de Deus. A certeza que vai fazer a diferença. Era essa certeza que os reis buscavam quando eles iam para a guerra, ou antes deles ir para a guerra. Os reis, primeiro eles procuravam os profetas, né? Eles consultavam a Deus através dos profetas no passado, e os profetas dirigidos por Deus, eles davam a palavra de segurança para o rei. Por isso que a Bíblia fala lá em 2 Crônica, né? Crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos teus profetas e prosperarei. Então os profetas, eles eram os representantes de Deus. Os profetas, eram eles que traziam a presença de Deus na frente da batalha. Então os reis, eles sabiam da batalha, o exército inimigo poderia ser grande ou maior do que o exército dele, mas a vitória era certa. A vitória era certa. Mas agora, do contrário, mesmo que o exército fosse forte e quem tivesse do lado do exército forte não tivesse a presença de Deus, isso não garantia vitória. Isso não garantia vitória. Assim como o exército grande, o exército forte, como Senaqueribe, né, que veio contra Ezequias, que era um exército forte, e que ele se gloriou, né, dizendo que os outros deuses não salvaram a terra das mãos dele, e que Ezequias estava confiando em vão no Senhor. E o que Ezequias fez? Ezequias enjoou, se humilhou, levou afronta lá para o templo, né? E Ezequias não precisou mover uma palha, porque Deus enviou um anjo, e esse anjo resolveu todo o problema. Esse anjo foi lá na frente, né? E destruiu todo o exército de Senaqueribe. Josué, né? Josué, lá, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, que fala que os filhos de Israel, quando entraram em Jericó, os filhos de Israel foram proibidos de pegar das coisas de Jericó, as coisas condenadas de Jericó. Só que teve gente que ouviu Josué falar que não era para pegar das coisas condenadas e pegou.
E o que aconteceu? Josué não viu quando o povo pegou as coisas condenadas. Josué não estava presente no momento em que Acã pegou das coisas condenadas e colocou debaixo da bagagem, né? Mas o Deus de Josué, o Deus de Moisés viu. E como foi que Deus fez ser descoberto que Acã tinha desobedecido? Tinha alguém no meio ali que não estava obedecendo a palavra. Veio uma guerra. O grupo que estava se levantando contra Josué não era um grupo forte, era um grupo fraco. Josué falou assim: não precisa ir todo o exército, vai alguns homens lutar, né, contra esse exército, que é pequeno, a vitória é certa na cabeça de Josué, né? Só que Deus fez com que a vitória que era certa se transformar em derrota. Deus fez aquele exército fraco que lutava contra o exército de Josué, o exército de Israel, ser derrotado. Quando o exército fraco vence o exército forte, que é o exército do povo de Deus, Josué, uma luz nasce na cabeça de Josué. Josué fala: tem alguma coisa errada. A gente acabou de derrubar as muralhas, né? Essas muralhas invencíveis aí foram derrubadas pelo poder de Deus, pela presença de Deus. A presença de Deus se manifestou. Um grande problema foi resolvido. Como é que a gente vence um grande problema e agora a gente se depara com um pequeno problema, um pequeno inimigo, e esse pequeno inimigo, comparado àquele problema gigante que tivemos enfrentado tempos atrás, fomos derrotados por eles. Aí Josué rasga suas vestes, se lança em terra na presença de Deus, e Deus fala com Josué: levanta, se levanta. Israel pecou. Israel pegou das coisas condenadas. Eu não serei convosco. Já que Israel desobedeceu a palavra, eu não serei convosco. Você pode acompanhar aí, livro de Josué, capítulo de número 6. A gente vai ler juntos aqui. Josué capítulo 7. Prevaleceu os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zedi, filho de Zera, ascendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué a Jericó, homens Ai, a cidade de Ai, né? Que está junto a Bet-Avé, a oriente de Betel. Falou dizendo: subi e espiai a terra. Subiram e espiaram. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo. Olha só que coisa. Mas suba uns 2 ou 3 mil homens. Destruam aí e não fadiguei ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 3.006 aos outros perseguiram desde da porta de Sebarim, feriram-nos na cidade, e o coração do povo derreteu-se e tornou-se como água. Foi aí que Josué, ele vai orar a Deus. Ele vai saber o que está acontecendo. E Deus vai falar para Josué. Disse o Senhor a Josué: Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e perecer? Olha só. Versículo 10 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, até transgrediu o meu pacto, e lhe ordenei tomar das coisas, né? Anatemas, furtaram, dissimularam, até debaixo das suas bagagens puseram.
pois os filhos de Israel não poderá resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque fizeram anatema. Não serei mais convosco, se não tirarem do meio de vós as coisas condenadas. Ou seja, Deus queria que o povo tirasse do meio aquilo que estava impedindo da presença dele de se manifestar. As coisas condenadas. Ou seja, com a presença de Deus, Israel venceu o invencível, que foi as muralhas de Jericó. Como lá dentro da cidade de Jericó teve gente que pegou coisas condenadas, fizeram coisas erradas aos olhos de Deus, saíram do meio dos escombros com coisas que Deus tinha dito: eu não quero que peguem nada dessa cidade. Como a cidade estava condenada, tudo estava condenado. Mas Acã cobiçou, Acã pegou para si, Acã levou para casa o que não era para levar. Acã trouxe a maldição que era para ficar em Jericó, ele trouxe junto para Israel. E aí a presença de Deus, para mostrar que tinha se afastado, Deus fez o povo ser derrotado. Tem derrotas, irmãos, que acontecem que as pessoas às vezes não entendem. Que era para... Estava tudo para dar certo. A cadeira quebrou. Está repreendido. Já é a segunda vez que a cadeira quebra. Pega a cadeira ali, filho, na hora da live. Quebrou essa semana com a missionária, hoje quebrou comigo. Mas não tem nada não, a cadeira que quebrou aí. E eu tô ao vivo aqui na live. E tá ao vivo na live, eita Jesus. Essa semana quebrou. Caiu? Caiu não, tô de joelho, né, filha? A cadeira... Tá de joelho, velho? Não, na hora que eu vi que ela quebrar, eu levantei, né? Sou desse. Amém? Vamos lá. Quebrou essa semana com a missionária ali, hoje comigo. Não vai dar risada não, dona Rita, que dona Rita dá risada de tudo. Então, gente, voltando aqui para a palavra, Israel, quando foi derrotado, Deus falou: enquanto não tirar as coisas condenadas, a dona Rita dando risada aí, a Marinalva também. Ah, meu Deus. Só Jesus. Então, Israel foi condenado por causa das coisas condenadas. O exército fraco venceu o exército forte, por falta da presença de Deus. Isso trazendo para nossas vidas os inimigos poderosos que nós temos. Os problemas que aos nossos olhos são impossíveis de ser vencidos. Olha, Rita, não ria não, Rita. É impossível a gente vencer sem a presença de Deus. Com a presença de Deus a gente vence esses problemas. Mas aquele problema pequeno que a gente tem visto diante de nós, e que a gente diz assim, é fácil de se resolver. Sem a presença de Deus, aquele problema pequeno pode se transformar em um grande problema. Aquela lutinha que aparentemente aos nossos olhos, isso aqui é mamão com açúcar, pode se transformar numa grande dor de cabeça. Como aconteceu com Israel. Josué falou, vai lá, não precisa levar todo o povo não, são poucos inimigos. São poucos inimigos, vai de lá, leva, não precisa fadigar todo o povo não, vai lá. Quando chegou lá, os poucos que foram lutar contra aquela cidade pequena foram vencidos. Viraram as costas para os inimigos. Só que não há nada oculto que não seja revelado. A Bíblia vai dizer aqui, versículo 16 do capítulo 7, levantou-se Josué de madrugada, fez chegar Israel pelas suas tribos. Tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. Fazendo chegar a família de Zera, homem por homem,
Então, fazendo chegar a família, a sua casa, homem por homem, foi Acã, filho de Carmi, filho de Zadi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e a ele rendei louvores. Declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué, dizendo: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, assim e assim. Quando vi os despojos de boa capa babilônica, 200 ciclos de pratas, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que está escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiro, e foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, prata debaixo dela. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué todos os filhos de Israel, puseram diante do Senhor. Então todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, suas tendas, tudo que tinha levantado no vale de Acor. Disse Josué: porque nos tem trazido desgraça, agora o Senhor vai fazer desgraça cair sobre ti. E todo Israel apedrejou, depois de apedrejou, queimou-se. Olha só, gente, a mulher de Acã não sabia que Acã tinha pegado a capa. Os filhos de Acã não sabiam. O pai não sabia, a mãe não sabia, os irmãos não sabiam, os amigos não sabiam. Ninguém sabia. Foi lançado sorte. E a sorte, para azar de Acã, caiu sobre ele. Como diz a Bíblia, não há nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Deus fez revelar por causa de quem que a presença dele tinha saído do meio de Israel. Deus fez revelar por causa de quem que aquela tribulação estava acontecendo ali. Acã confessou o pecado. Acã confessou que ele cobiçou a capa, o ouro. Ele cobiçou aquelas coisas que eram amaldiçoadas lá de Jericó e colocou debaixo da casa dele, ou na tenda dele. Aquilo fez a presença de Deus sair e a derrota entrar. Quando a presença de Deus sai, o mal vem, o problema vem. A luta vem e a pessoa não consegue resistir ao problema, a luta. Mas quando a presença de Deus vem, o mal não consegue resistir à presença de Deus na vida da pessoa. E por causa disso, ele foi queimado, todos os seus filhos, tudo que era dele foi destruído. Por causa da atitude dele, ele prejudicou a mãe, aliás, os filhos, as esposas e os bens. Ou seja, ele não perdeu só a presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a família, ele perdeu a vida. Com a presença de Deus, Deus guarda você, sua casa, seus bens. Deus guarda de todo o mal. É o que nós vamos fazer agora. Vamos buscar a presença de Deus para que tudo que é ruim, tudo que é embaraço, Deus venha arrancar da sua vida, em nome de Jesus. E se tem alguma coisa que está condenando, a Bíblia fala que se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que ele, sabe de todas as coisas. Quando a gente entra na presença de Deus, por exemplo, e ao fechar os olhos, vem algo que acusa a nossa mente de algo de errado que foi feito, naquele momento, é o momento de falar, de confessar, de pedir perdão, de pedir a misericórdia de Deus. Porque a Bíblia fala, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. A Bíblia diz, se o teu coração não te acusa, Deus é maior do que ele e sabe de todas as coisas. E tudo quanto pedires em oração,
você vai receber. Não existe nada melhor do que você estar com o seu coração limpo, com a sua mente limpa, com a sua consciência limpa diante de Deus. É tudo que o inimigo não quer. O inimigo não quer ver você bem na presença de Deus. Vamos orar? Preparou o copo com água? Dona Rita tá rindo até agora, Dona Rita. Minha queda aqui, né? Está repreendida no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra, pela vida de cada pessoa que está nessa noite, participando conosco e que está na tua presença. Aquelas também que irão participar depois. Que ela receba a tua direção, a tua paz, a tua alegria, a tua força. Meu Deus, em nome de Jesus, que os inimigos poderosos que têm se levantado contra ela possam cair por terra como as muralhas. E que os fracos inimigos não sejam um empecilho diante dela, como foi o povo de Ai, Pai, que fez o povo de Josué, o povo de Israel, voltar ferido, derrotado, um coração derramando como água. Ó Espírito Santo, consagra essa água, abençoa essa casa, essa família. Quem tiver doente, seja curado. Quem tiver, Pai, com as portas fechadas, sejam abertas. Limpa, lava, purifica, dá vitória, dá vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Bebe da água aí, meus irmãos. Sejam abençoados. Depois medite aí, Josué capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 26. O capítulo 8 fala que a presença de Deus entrou novamente e a cidade de Ai foi tomada. Amém? Ou seja, depois que Deus tirou as coisas condenadas foram queimadas, foram eliminadas, os filhos de Israel foram lá e tomaram posse da terra de Ai. Você vai tomar posse de tudo que Deus tem prometido na sua vida, na sua casa, com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Em nome de quem? De Jesus. Glória a Deus. Vamos ler aqui os nomes dos irmãos que estão presentes na live. Mari, boa noite, a paz. Marleide Araújo, também dá boa noite, a paz. Marinalva Conceição, Rita Mercedes. Deixa eu ver aqui. Ivonete, Deus abençoe. Marinalva, Dona Enides. Hilda Alencar, boa noite. Maria Mercedes. André Andrade, um abraço, André. Nosso amigo aí em Feira de Santana. Mílica Santos, um abraço, Mílica. Um abraço aí na família também. Rita Mercedes, Valda Alexandrina. Rita Mercedes de novo. Marinete Oliveira, boa noite, a paz. Enide. Marinalva Conceição. Marlide Araújo. Ida. Maria do Socorro. Pede oração aqui também pelo filho. Ivalda. Sandra dos Santos, nosso amigo aí para montar, meu amigo Adão. Hélia Oliveira, boa noite, amém, boa noite. Ildete Melo. Maria Alves. Consuelo Dantas, boa noite, mulher de Deus. André, boa noite. Maciel Tarjano, boa noite, homem de Deus. Joelice Pereira. Gente, obrigado pela presença na live. Que Deus abençoe você e sua casa, sua família. Tudo de bom. Amém? Fica na paz, ótima noite. Foi bom ficar com vocês aqui esses 20 minutos. Um abraço.